Olá, Mari. Eu acho que dá pra eu. Peraí. Ups. Waiting. Estou esperando. Ai, tá Olá. escutando. Peraí. E aí, menina, que saudade de Tudo você. Vou bem? tentar dar uma direcionada. Saudades. Peraí, tá? Que eu vou acender a luz aqui, que tá muito ruim. Tá bom. Então, para quem tá aí, tá o Murilo e tá a Stephanie, a gente vai fazer uma live sobre educação, homeschooling e sobre educação. E aí, se vocês conhecerem alguém que gostaria de falar sobre isso, convide. Laris, aproveita e grava, porque se ficar boa, a gente pode. Sim, mas como faz para Eu não gravar? sei fazer nada disso Ah, tá. ainda, tá? Fique claro que eu não sou uma expert, é a segunda só que eu tô fazendo. Sei, entendo nada disso, nada. Mas eu acho que é legal, como a gente tinha falado de se encontrar e conversar. E eu acho que vocês que estiverem assistindo podem fazer perguntas. Então, acho que a gente pode. Tem duas pessoas aqui, eu nem sei se as pessoas estão realmente prestando atenção, mas. Mas olha só, vamos começar assim. Onde que você tá? Explica aí o que você tá fazendo, porque assim, eu, como sua amiga, estou curiosa, tá? Antes de tudo, eu quero Então conversar com você. sim, eu acho legal que a gente, falando assim, a gente vai explicar um pouco. Peraí. Essa conversa seria mais uma troca de ideia, eu e você também, sobre o que a gente tem feito. Eu acho que nós duas Sim. temos experiências muito bacanas de educação e para a gente compartilhar. Então, eu sou pedagoga, eu fiz pedagogia, eu terminei em 2017, fiz pela USP. Trabalhei com educação especial, trabalhei com gênero, trabalhei com alfabetização, isso tudo durante a graduação, sempre ligado muito à pesquisa. Trabalhei também com raça e gênero. Então, fiz um projeto sobre mulheres negras e a luta por justiça. Então, assim, basicamente, a minha pesquisa ela é sobre escola, mas ela é muito baseada como quebrar a escola. Como Uhum. assim, a minha tendência, a minha paixão é realmente entender como a escola, tipo, muitas vezes, ela não contribui para o desenvolvimento humano e como a gente pode, mas apesar ela é muito importante em diversos marcos políticos, históricos, econômicos e blá 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 blá. Mas eu acredito que a gente pode melhorar essa experiência educativa e que eu sonho em um dia que a gente vai ter experiência educativa que não seja só na escola. E é isso. E Mas, hoje, Lares, desculpa. Não, eu já hoje acho eu meio tô. assim. Ixi, a gente tá com delay, vai ser uma bagunça. Já tem uma educação informal rolando, né? Então, eu acho que já tem muita criança produzindo conteúdo. As crianças já elas gostam de participar dessa coisa de se filmar e tal, né? As crianças estão muito mais nesse universo do que a gente. Então elas já estão produzindo muita coisa aí por pesquisa própria, porque a gente tem aí o santo Google, né? Que você coloca qualquer coisa e consegue profundidade nisso daí. Então, eu acho que a gente já está meio que nesse caminho, viu? Sim. E eu acho que eu estou tendo uma experiência muito bacana, porque todas as escolas fecharam e eu estou trancafiada com duas crianças em uma casa. Então, eu sou au pair aqui, então eu cuido, sou babá de duas crianças. Eu não sei o que aconteceu aqui. Então, basicamente, eu sou babá de duas crianças. Eu moro também eu moro na mesma casa que as crianças. Elas têm 2 e 4 anos. E eu fui. Não sei se está funcionando agora, estou. Que ela ficou parada por um tempo.
Me dá um oi aí para saber se tá funcionando ou não. Eu acho que ela saiu ou. Vamos lá. Ah, ela tá congelada, mas eu consigo. Tá, vocês estão me ouvindo. Então, tá, deixa eu. Aqui, ó. Go live. Tá. Então, e foi uma experiência muito bacana de eu ter essa experiência. Então, vamos lá. Então, eu tô falando do homeschooling e como foi essa experiência de realmente sair não ter a escola, que é uma coisa que eu sempre fiquei muito pensativa sobre o que é a escola, ou mesmo a minha área, o que eu quero fazer da minha vida, né? Se eu quero realmente trabalhar com escola, e isso não era uma coisa que me agradava muito, eu trabalhei já há um tempo, e eu comecei aqui com as crianças a fazer o homeschooling em casa. Então, a gente começou a pegar temas, por exemplo, a gente teve um problema com esgoto aqui. Então, a gente foi estudar o que é o esgoto, por que está vindo cocô do ralo, qual é o motivo, e para onde vai esse cocô, de onde vem a água. Oi, tia! A gente está falando um pouco aqui sobre educação. Se quiser ouvir um pouco. Então, é isso. Assim, eu tive uma experiência muito. Eu tive, porque acabou agora na sexta-feira, de ter isso, de ir lá, vamos lá, a gente quer saber sobre esgoto, então vamos procurar. Eu quero saber sobre a plantinha que vai nascer. Por que agora as folhas estão ficando verde? Porque Quantos anos eles têm, Lares? Eles têm 2 e 4 anos. Ah, pequenos, tá. Eles são bem pequenos, eles não têm o padrão de conteúdo da escola. Entendi. No caso, os seus têm, né? E aí você sente que eles sentem falta do grupo, assim, tipo, seria mais enriquecedor eles estarem num grupo, aprendendo, com outras crianças perguntando, levando para outros lugares, ou você acha que é melhor estar num grupo fechado, onde você consegue aprofundar a questão deles? Eu sempre trabalhei com individualidades, né? Sempre tive. A minha primeira ida na sala de aula foi para ser assistente. E como assistente, eu era responsável por tirar algumas crianças da sala e fazer atendimentos. Então, eu observava o que estava acontecendo na sala, e não só uma questão de conteúdo, mas se tivesse qualquer tipo de situação que eu achava que a minha intervenção poderia ser boa. Então, pegar duas crianças duas crianças que estão tendo problemas de bater uma na outra. Então, vamos sair da sala e vamos bater numa bola. Então, eu tinha toda essa liberdade de pegar as crianças e fazer um atendimento muito individualizado. O que eu amei. E eu sou muito fiel a isso. Eu acho que é uma coisa que funciona muito para mim, como professora. Também trabalhei com um grupo muito menor. Quando eu trabalhei em Ilhabela, eu trabalhei com um grupo de 11 crianças. E aí, agora eu trabalho com 2. Então, eu sou muito fã. E eu sou muito fã especificamente do 0 aos 7 anos de idade. Eu acho que é muito importante. Olha só. Então, eu acho que Eu for já gosto mais. da série que eu tô mesmo. Eu gosto dos 9 até os 11 anos, eu sou apaixonada. Eu super me encontrei com as crianças do quarto e do quinto ano. Eu acho que elas precisam de muito mais grupo do que abaixo dos 5, 6 anos. Sim, sim. Ah, por exemplo, a gente faz, por exemplo, escrita coletiva, né?
Então a gente lê uma reportagem, lê algum texto, tal, e eu tento exercitar isso no começo de uma forma coletiva. Então eu percebo que tem alunos que não falavam muito, não se expressavam oralmente no começo, começa a empolgar com os alunos que têm mais facilidade, então arrisca falar alguma coisa para colocar lá. É bacana, então o grupo acaba ajudando, sabe? Impulsionando, assim. É Uhum. bom. Não, eu acho que o grupo é essencial. Infelizmente, a gente não está tendo agora na pandemia a possibilidade de poder ficar juntos. Tá dando eco para mim, tá dando eco para você? Pouquinho. É, então, não sei como resolver. Infelizmente. Às vezes Quer que dá, eu ó. mude de aparelho? Hum? Eu tiro um pouquinho, me tira um pouquinho que eu vou voltar no meu celular. Tá Acho que bom, vai ser melhor, tá bom. tá? Então, como que eu faço para te tirar? Ah, tá, te tirei aqui. Então, agora temos a Mira. Quem quiser, não sei, né? Não sei se dá para colocar mais gente. A Mira também, ela é au pair. Ela é au pair em Connecticut. Incrível. É... Não sei quem é essa outra pessoa. Eu acho que pode ser. Se alguém tiver alguma pergunta, também pode mandar. Mari? Chururu. Ai, não. Como ele... Aparelho velho é uma desgraça, né, amiga? Eu tento usar alguns aparelhos antigos que eu tenho, né? Que vai acabando a bateria, mas não adianta. Os aparelhos novos são bem melhores, né? Sim. Eu acho que. Não sei se eu vou fugir do assunto agora, mas a gente pode voltar a qualquer momento. E se você achar que não é interessante também, a gente pode mudar. Mas essa questão dos aparelhos. Tem criança que não tem computador. Tem criança Eu que. tenho. E Brasil, né, amiga? Nós estamos falando aqui de Brasil, porque, olha, mesmo estando numa escola particular que eu tô, que é classe C, tá? Nem é classe A e B, eu tenho aluno que só tem acesso à internet pelo celular, e se bobear, é celular do pai e da mãe, assim, tem um acesso restrito, né? Então tem aquele períodozinho lá para olhar a atividade que eu tô mandando, o vídeo. Eu sempre mando coisas rápidas, sabe? Eu não fico me estendendo meia hora, 10 minutinhos, 15 no máximo. E eu coloco coisas no canal do YouTube. Então, a criança pode ver a hora que ela quiser, tá lá gravado. É uma forma de assegurar, sabe? Que quem tá com celular. Mas assim, imagina se a classe C lá, escola particular, eu tenho alunos que não, nem todos têm aparelho, né? Que estão passando lá as suas dificuldades. Imagina na desigualdade que a gente tem no nosso país. Sim. Eu falo que esse assunto, assim, e depois eu conversei com uns amigos que é professor na Bahia e tal, que ele estava falando que o pessoal está passando fome, aí os professores já estão se mudando de um outro jeito para tentar fazer ações para angariar alimentos para esses alunos, sabe? Onde que você está, Laris? Que mal te pergunte, esqueci agora onde que você está. Eu tô em Washington, D.C. Eu moro a 20 minutos do Congresso, de todo. Eu tô tendo uma experiência bem rica de eu estou lidando com o privilégio do privilégio. Eu estou lidando com crianças de 2 e 4 anos que sabem o que é esgoto, que sabem o que é água, que falam 3 línguas. Caramba! Eles não chegam, essa família não chega a ser rica. Tem famílias no programa que são ricas. Eles têm uma casa humilde, eles são pessoas humildes. Mas se eu for fazer uma comparação dessas crianças com as crianças que eu já trabalhei no Brasil, é uma coisa de outro mundo. É uma coisa de outro mundo. E é outro patamar, né? De simplicidade, de classe. Imagina, essas pessoas aqui seriam uma classe média alta. Sim, 3 línguas a criança falando, é classe média alta aqui. Que, quiçá, elite, né? sim. Aqui, se a gente for fazer assim uma réguazinha, né, de colocar pessoas e seus ganhos e seus privilégios,
Aqui, eu acho que as pessoas são mais privilegiadas do que qualquer classe média alta no Brasil. Uhum. Qualquer pessoa, assim, até a classe média aqui. Porque o acesso é diferente. Você compra um computador aqui, eu comprei o meu computador com um mês de trabalho. Meu computador é um computador super, hiper mega. Eu comprei ele com um mês de trabalho. No Brasil, você passa quanto tempo? Então, a questão de Uhum. aquisição de material, aquisição material aqui nos Estados Unidos é um outro nível. É um outro Não, eu estava nível. até falando para os meus Consegue muito amigos fácil. e para minha família, né? Que assim, eu nem sei, assim, hoje, rememorando como estava a minha vida antes e como está a minha vida agora, eu sinceramente nem sei o que que é pior. Porque assim, eu estava trabalhando muito, tô com 2 trabalhos. Então, assim, eu passava o dia inteiro fora de casa. Tudo bem, eu consigo comprar um computador mediano hoje, se eu quiser, com tranquilidade. Mas a que custas, né, disso? Quer dizer, eu trabalho o dia inteiro, agora eu estou trabalhando em casa, mas você acaba trabalhando muito mais, né? Porque você fica dando assistência para as crianças o tempo inteiro e tal. Mas minha vida estava muito desgastante assim antes, sabe? Eu estava até conversando com um amigo que a gente se conversou por vídeo também, que, meu, eu consegui arrumar meu guarda-roupa, você não tá entendendo, eu consegui limpar meu guarda-roupa. Coisa que eu não fazia há décadas, já tava com teia de aranha, sei lá, já tava com, sabe, assim, consegui fazer umas coisas que eu não tava conseguindo fazer. E aí que eu fui começar a reparar como eu não tava com tempo para nada. Porque a vida aqui no Brasil também, mesmo para quem tem alguma condição, porque trabalha bastante, você trabalha muito mesmo, assim, né? Sim. Ainda mais a gente que é professor. Então, esse lance de realmente deve ser uma diferença enorme, né? Porque você trabalha o quê? Você pega meio período? Não. Agora É o chegamos dia no inteiro? ponto. Eu trabalho muito, eu trabalho 45 horas. E eu tô numa situação muito específica que eu me sujeitei a fazer muitas tarefas domésticas. Então agora é como se fosse a minha obrigação. Então, às vezes, eles me pagam a mais para eu limpar a casa, Mas mas você paga. eu sou paga para limpar a casa, mas mesmo assim, eu não sou paga para cozinhar, eu cozinho. Eu não sou paga para fazer homeschooling, eu faço homeschooling. Eu sou professora particular com salário mínimo aqui. Tá que eu moro na casa, enfim, eu não tenho privacidade, eu só tô tendo esse tempo de fazer uma live com vocês, é porque eles viajaram. Então, Ah, também entendi. é muito complicado ser imigrante. A E gente estava conversando sobre isso outro dia no Facebook, né? Sobre como a gente não é considerado ocidental, nós somos latino-americanos, então, querendo ou não querendo, eles têm a etnocentrismo aí, né? Que é achar que eles são raça superior e eles estão te fazendo o grandíssimo favor de te empregar e tá te dando essa oportunidade de te explorar, né? uhum, sim, sim, é muito complicado. Eu assim, eu tô aproveitando a oportunidade, eu tô aproveitando porque eu vim realmente com o intuito de entender como é que funciona esse privilégio do privilégio. E eu tô conseguindo ter essa oportunidade. Estou muito feliz de ter feito o homeschooling das crianças, de ter tido esse contato com uma escola francesa, porque eles vão na escola francesa, que é bem ruim. Sério. Nossa, bem ruim, Jesus do céu. Assim, ainda bem que tinha eu. Assim, não quero falar assim que eu sou a salvadora do mundo, mas eu dei uma adaptada muito boa, porque o sistema francês de ensino é um sistema bem rígido, baseado em unidades de ensino. Então, vai, unidade 1, meio ambiente. O Brasil, ele tem muito isso. Eu acho que tem muitas escolas que seguem algum tipo de sistema muito parecido, que é esse Tipo sistema projeto, de... né? Isso não é projeto. Projeto é quando você pega a realidade e transforma em realidade. Para mim, não existe educação sem conversa com a realidade. E é uma coisa que carece muito do sistema francês, porque ele é muito rígido. Uhum. Então, mas independente, eu tive a oportunidade
de ter esse contato com a educação francesa. Tô tendo contato de morar num lugar super rico, de entender como que as pessoas pensam, porque eu acho mais do que a gente entender como é a vida das pessoas vulneráveis, eu, como uma mulher branca, e como uma mulher de uma classe média no Brasil que eu tive acesso a uma educação superior, tive acesso a muitas coisas no Brasil, eu tenho um grande privilégio de ser essa pessoa privilegiada. E eu acho que alguma coisa que eu posso fazer pelo mundo é usar esse meu privilégio para entender o privilégio. Uhum. Então, é um pouco Eu nunca disso vou que esquecer, Laris, que foi você que me falou sobre branquitude. Lembra que a gente foi lá no Mirante 9 de Julho? Você passou o texto, falou, não, Mari, a gente tem que começar a falar mais sobre branquitude e tal. Foi quando eu comecei a ter um contato mais sério com esse tema. Muito bom. Ai, que bom. Realmente, né? Que bom. Então, eu estava conversando agora com um amigo meu, porque eu estou fazendo o meu projeto de doutorado. E aí eu estou tentando escolher um tema para estudar, né? Toda loucura do que é prestar, do que ir pro ensino da pós-graduação, né? E é isso. Eu já trabalhei com educação especial, já trabalhei com mulheres negras, já trabalhei com mulheres com deficiência, já trabalhei com manejo de heterogeneidade. É uma palavra muito grande, gente. Heterogeneidade na sala de aula, que é tentar entender como crianças que têm menos acesso cultural e crianças que têm mais acesso cultural, como elas podem conviver de uma forma harmônica. Não gosto muito dessa palavra, mas vou colocar entre aspas, harmônica, dentro da sala de aula. É isso, já estudei muito vulnerabilidade. Eu acho que a gente já entendeu o que é vulnerabilidade. E não muito, mas a gente já entendeu que isso é muito ruim. Agora o que a gente tem que entender é como é que a gente vai fazer com a galera, que é a grande parte da população, que é a classe média, que é, de alguma forma, as elites. E eu estou aqui numa classe média, não estou aqui, não trabalho com elite, trabalho com classe média americana. Como essa galera está exercendo o seu poder sobre a galera vulnerável. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Como é que branco pode parar com o racismo? Uhum. Mas só que não é uma das primeiras racismo, mas é eles se pararem com o racismo. Uhum. Porque é um problema do branco, né? É o branco que causa esse problema. É o nosso problema, é a gente que tem que tomar esse problema pra gente e começar a resolver. Uma das coisas que eu faço muito em sala de aula é sensibilizar as crianças, sabe? Então, desde levar curta de animação, reportagem, enfim, todos os temas que eu posso entrar. Primeiro que eu trabalho bastante gênero em sala de aula, né? Apesar de todos os pesares, eu trabalho muito gênero sempre que dá na sala de aula. E mais raça também, cor também, e racismo também. Então, por exemplo, eu já tive um aluno meu muito engraçado, branquinho, tal, de olho azul. E aí virou e falou assim, mas eu não cometo nenhum racismo, eu não falo nada ofensivo, eu não sou uma pessoa racista. Eu virei para ele e falei assim, então vamos dar uma olhada bem, dá uma olhada geral na sala e me fala quantos alunos negros a gente tem aqui, né? E aí comecei a explicar um pouquinho sobre racismo estrutural. Quantas professoras negras você tem aqui na sala? E as atendentes da escola, que cor que elas têm? Né? Para ele começar a entender que o racismo não é só quando você ofende, ele está estruturado dentro da sociedade brasileira, sendo que é a maioria negra, né? É um absurdo você entrar num restaurante e não ter ninguém negro, você entrar no banco não ter nenhum atendente negro, você entra no shopping pouquíssimas pessoas negras, quer dizer, a gente tem uma segregação enorme aqui, né?
Sim. Então, eu vou provocando as crianças, porque elas vão trazendo essas provocações delas. É muito interessante levar isso para a sala de aula, porque elas trazem também as dúvidas dela. E é muito importante o professor não cercear isso. Não deixa a criança com vergonha de questionar, né? Ela tem que poder falar, não, mas eu acho que não é bem assim. Isso é super rico para a sala, né? Porque às vezes é a dúvida de um monte que não tá que não quer falar. E aí eu lembro da carinha dele, assim, a hora que eu falei sobre isso, como você vai abrindo as portinhas para a criança, né? Agora, quando você falou sobre capital cultural, eu fiquei lembrando das crianças dos meus alunos. E como eles têm, às vezes, muito pouca contato com museu, contato com cinema. E não é por falta de dinheiro, né? Porque as crianças estão muito ligadas hoje a esse valor do ser do ter para ser, né? Então eles preferem mil vezes ficar indo em shopping e comprar o tênis da moda, a coisinha da moda, do que ir num museu. Aí o que que eu fiz? Eu falei na reunião de pais e tal, estavam todos lá. E aí eu virei e falei assim, gente, eu queria dar uma sugestão, né? Inclusive a gente estava falando sobre consumo consciente e tal, meio ambiente. Falei, por que que vocês não começam a mudar um pouco o foco do passeio de vocês? Né? Então, e eles estavam reclamando muito de gastos, que as coisas estão muito caras com as crianças e tal. Eu falei, quem aqui consegue levar uma criança num shopping e entrar lá e não comprar nada? Porque as crianças ficam malucas, elas ainda não têm maturidade para entender que não dá para ter aquilo, que é caro, que o pai às vezes trabalha um mês inteiro para conseguir dar conta das contas, né? Uhum. E eu falei, por que que vocês não começam a levar mais as crianças nos museus, nos parques, no cinema, né? Começa a oferecer um outro tipo de passeio para essas crianças, tal. Então eu percebo que às vezes o professor acaba tendo também que ter essa conversa com a família, com quem vai, né? Porque muitas vezes a família não comparece, não tem tempo, os pais também estão tudo exaustos aqui no Brasil de trabalhar, sabe? Trabalham uns dois o dia inteiro. Eu percebo. Então, quem se dispõe aí a conversar, Legal. parece que você abre uma outra janelinha também, sabe? Falando, olha, por que que vocês também não mudam esse layout, né? De ficar levando para o shopping? Eu sei que é mais fácil, né? Você leva lá para o shopping, dá um lanche, vê vitrine, compra um brinquedinho e vai embora, mas é um hábito muito ruim, né? Que você cria, porque criança está educando o tempo inteiro. Sim. Então, eu percebo que o capital cultural também que você está falando é um lance de. Não é só classe no Brasil. É um hábito que muitas vezes não faz parte da classe média brasileira, viu? Mas você conhece o trabalho do sociólogo? Eu esqueci agora. Eu fiz uma disciplina sobre classes sociais. E aí tem diferentes abordagens de classe. E aí eu esqueci o nome dele, ele é francês, só lembro disso. Bourdieu. O Bourdieu? Bourdieu. Ah, E aí tá. ele vai fazer análise de classe, que é ele vai falar assim, ó, vou virar aqui, dá para virar a câmera? Dá. Ó. Então, ó, classe social, na verdade, é assim. Então, aqui a gente tem grana. Então, aqui é uma questão de grana. E aqui de acesso cultural. Ele vai falar que existem não só esses lugares assim de classe A, B, C, D e E, que está localizada aqui nessa linha, mas também como toda a galera que está aqui, que é a galera aqui que não tem educação, que não foi à escola, até a galera que foi aqui, não só de escola, e acesso cultural ele pode ser colocado como várias coisas, como, por exemplo,
de escola, a museu, a biblioteca, a Ah, estilo de livro. vida, né? Hã? Estilo de vida, roupa que você veste, tudo isso é código social, né? Sim, sim. Então aí tudo isso está aqui. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, vamos imaginar o fazendeiro que fica rico do nada porque tem uma terra gigante e vem de família e nananã. E aí esse cara, ele até foi para a faculdade, estou sendo bem estereótipo, estou fazendo bem estereótipo, tá? Só para explicar. E aí esse cara, ele pode ter muita grana, mas aí ele tem um acesso, assim, mediano à cultura. Então ele tá Uhum. aqui. Aí o cara, por exemplo, professor universitário, ele não tem muita grana, ele é aqui classe C, mas ele tem muita educação. Então tá aqui, ó. Professor universitário, prof. Universitário. Aqui o empresário. Então ele vai fazendo. Isso aqui eu acho muito interessante para a gente analisar a desigualdade, né? Até. Porque, assim, imagina essa galera que fica aqui, ó, que vem desse lado de cá, que não tem nem grana e nem cultura. Então, Uhum. eu acho bem interessante Eu esse. acompanho uma professora francesa que, inclusive, está voltando para o Brasil, vai voltar para Recife e vai montar uma ONG, super bacana. E aí ela estava falando sobre esses códigos culturais, aí ela estava falando sobre Bourdieu e o capital cultural, né? Como esses códigos culturais de roupa, do seu comportamento, os mínimos comportamentos, o tom que você conversa, o jeito, as palavras que você usa para conversar, os seus gestos, né? Quantas línguas você fala, e aí a gente poderia se estender aqui, o que você conhece de filmes, de livros, onde você estudou, tudo isso é capital cultural, né? Uhum. Mas o que a gente percebe no Brasil é que, assim, existem nichos, né? Então, tribos de pessoas aí espalhadas, e aí dependendo, você tá num nicho de comerciantes, né? Então, tem muita gente que tem loja, que tem comércio, então são pessoas que lidam mais com esse capital aí monetário, tal, que para esse nicho e para muitos bancários, enfim, pelo que eu percebo das pessoas, o que acaba sendo importante é muito mais o que você tem. Então, a mulherada, se está usando o sapato de X marca, a bolsa, a roupa, fez quantas lipo, massagem, é loira. Não, loiro no Brasil, então, é um baita símbolo, né? Uhum. De Mas aqui dentista, também, mas viu? também. Uhum. Eu Você tenho quer uma coisa, amiga, símbolo mais racista do que esse? A mulherada atingiu o cabelo de loiro? eu tenho uma amiga Gente, aqui que a menina dela, a mãe é loura. Ela é au pair, né? E aí a menina que ela cuida tem o cabelo preto. E aí a mãe é loira. Essa menina chora, falando que queria. sério. Exatamente. Você acredita? Meu, o que já veio de pessoas aonde eu trabalho, onde quer que seja, que vem me perguntar assim, mas é essa a cor do seu cabelo mesmo? Ah, mas por que que você tinge de preto? Sabe? Assim, como se fosse um lamento. Eu falo, porque eu acho lindo, porque eu acho que combina, eu tenho a sobrancelha grossa. Mas as pessoas vêm, tipo, querendo falar assim, mas por que que você não clareia o cabelo? Gente, isso é um símbolo, assim, enorme de racismo, mas eu acho que a gente tem mais aqui na América, hein? Eu acho que na Europa, França, Itália, acho que a gente não tem isso tão proeminente assim, né? Não sei, pelo menos a sensação que eu tenho. Não sei. Eu acho que eu tô. Essa aspiração pela branquitude, ela tá em todos os lugares. Ela tá aqui na América, ela tá na Europa. Eu não sei muito dizer porque eu não conheço muito europeu, mas
A Europa também é um outro lugar, né? Porque eu tenho um relato sobre isso. Eu tenho uma amiga que o nome dela é Caína. E aí o nome dela é um nome argeliano, porque a família dela é da Argélia e imigrou para a França. Ela falou assim que ela estava mandando currículo, e ela estava mandando currículo só com o nome dela. E aí ela falou assim que que as pessoas não chamavam ela para entrevista. Já com preconceito do nome, imagina o meu, então, né? Não, tô brincando. E aí, quando que ela começou a mandar currículo com foto, as Porque ela é pessoas... loira? Porque ela é branca. Ah, E aí as pessoas começaram a chamar ela para entrevista. uhum. Tudo depende muito do meio onde você tá. Uma vez eu falei isso pra Marília e a Marília discordou de mim. Ela falou assim: ah, mas você vai ser branca em qualquer lugar, né? E aí eu fiquei pensando nisso, eu pensei, putz, mas não é bem assim, né? Depende muito do contexto. Porque não sei se você já foi aqui em São Paulo, naquele shopping JK. Não Gente, aquele foi. JK é assim, é tipo o Iguatemi piorizado, assim, é pior do que o Iguatemi, né? Você entra lá, é todo mundo igual, assim. Tem uma mulher morena, todas brancas, bem magras, é padrão, assim. Então você entra, você já é a diferente ali, você já é a estrangeira. Uhum. E então, assim, eu acho que eu falei nesse sentido, não tanto no sentido de negritude ou de raça, mas no sentido de ser estrangeiro mesmo, né? E aqui no Brasil, as bolhas são tão fechadas, principalmente de elite, que fica muito evidente quando você entra num lugar e você não é daquele lugar, né? Porque todo mundo é um código de roupa, de aparência, do cabelo, como que tinge, como que deixa, aquela coisa super lisa, que só no Brasil se usa isso aqui, né? É impressionante, aquela coisa chapada, horrorosa. Você vai pra Argentina, aquelas mulheres com cabelo todo bagunçado, lindo, maravilhoso. Aqui, aquelas mulheres, tudo cabelo chapado, precisa ser aquela coisa. Então, os códigos aqui são bem fechados, assim, eu acho, para elite. E a gente se sente estrangeiro em muitos momentos, porque, obviamente, a gente não vai atender esses códigos milionários aí dessas pessoas. Nem quero, Deus que me livre, porque isso deve ser uma prisão horrorosa, né? Mas perdi o que a gente estava falando. Mas, enfim, eu acho que a gente acaba se sentindo estrangeiro em muitos momentos aqui, porque a gente tem uma sociedade muito racista e preconceituosa, e isso acaba se refletindo principalmente nas elites, né? Sim. E eu acho que falta, às vezes, a gente dar nome ao preconceito, sabe? Quando a gente, por exemplo, nós mulheres brancas, vamos para um lugar que é também majoritariamente branco e de alguma forma a gente sofre algum tipo de preconceito, né? Ou, enfim, se sente não pertencente, isso está aliado a um preconceito de classe, sabe? Uhum. E é isso, eu acho que dar nome aos preconceitos e conseguir entender o nosso privilégio, entender onde que a gente não tem privilégio, onde a gente tem privilégio e poder fazer essa discussão, sabe? Eu não sei muito se é exatamente isso, mas eu tenho a impressão de que às vezes as pessoas não falam exatamente o que é que está acontecendo, sabe? Eu tenho a impressão de que no Brasil é muito, não vamos falar sobre gênero. Não vamos falar sobre classe. Não vamos falar sobre raça. Que é mais do que a gente tem que falar, a gente tem que discutir. Se a gente não Incomoda, né? As Exatamente. pessoas ficam incomodadas, super incomodadas. E quando que a gente vai falar na reunião da escola as coisas que estão acontecendo na nossa sala de aula e a gente fala de onde que vem isso? Aí começa, não, você é preconceituosa. Você só não tá cuidando do menino, você não tá fazendo isso porque se você trata ele de jeito diferente, você tá sendo
racista, você está sendo sexista. Tipo, meu Deus. Hilda, hello, how are you? Eu tinha um grupo de alunos, assim, 5 meninos. 3 brancos e 2 negros. Adivinha quem que vivia na diretoria e quem que era estigmatizado como os problemas da escola? Um menino negro. Gente, Sim. e assim, eu até entendo as pessoas não perceberem, porque eu acho que realmente a gente fala muito pouco sobre isso, a gente tem pouca formação continuada dos professores, porque, por exemplo, para mim, Lares, foi mega importante ter feito o mestrado. Mega importante. No primeiro ano que eu estava no mestrado, que o pessoal lá começou a falar sobre raça, sobre as coisas que acontecia, eu e mais uma menina, eu tenho até vergonha de falar isso, mas acho que é ótimo para servir de exemplo para todo mundo. Eu e mais uma menina, a gente virou e falou assim, ai, gente, esse assunto, de novo? Não, isso já é um assunto resolvido no Brasil, por favor. Né? Só que eu, assim, eu entrei com uma super humildade. Uma das coisas que eu mais falava o mestrado inteiro é, gente, tô aqui para aprender. Tô aqui com humildade, muita vontade de aprender. E aí, quando eu percebi que a reação do grupo, mas foi uma reação super generosa, sabe? Não foi um lance, ai, cala a boca, sabe? Não, foi um lance de, olha, não é bem assim, né? Vamos conhecer aí, vamos ler algumas coisas, algumas pesquisas que você vai começar a entender como sim, existe ainda gravemente isso no nosso país, mas é muito tampado com miscigenação, harmonia, democracia racial, e não existe nada disso quando você começa a ver o relato das crianças negras, das professoras negras, né? Já que a gente estava no setor de educação. Sim. Então, assim, eu precisei ter um contato direto com tudo isso para entender como é grave. Eu lembro que eu estava numa sala de uma das disciplinas do mestrado, e uma das meninas que foi fazer o relato da pesquisa que ela estava tendo com educação infantil e crianças negras, é sempre tão emocionante, né? Qual o Elas nome dela? se depararem. Eu não lembro, realmente dessa menina eu não lembro, mas ela me marcou muito. E foi tão emocionante que o relato dela foi bastante emocionado. Então ela começou a chorar na hora que ela começou a contar tudo. Porque ela falou, gente, você vê sim uma grande diferença no trato com crianças negras e crianças brancas na educação infantil. Você pode contar quantas vezes a professora pega a criança negra no colo, quantas vezes pega a branca. É uma diferença gritante, né? Então, assim, a gente tem muito que andar e eu acho que precisava muito ter uma formação continuada, porque você vê, no alto de um mestrado eu ainda estou em processo de formação, de transformação, e todos nós ainda continuamos, a gente tem muito que mudar ainda, né? Sim. Mas é importante essa provocação, é importante estudar, ler, esse incentivo, sabe? Sim. Eu comecei a fazer um curso aqui no edX, que é uma plataforma, depois eu posso, chama edx.com. E aí eu fiz um curso que era como ser um educador, como mudar o seu mindset para ser um educador mais justo, mais equitable, para ser mais igualitário. Equidade, né? Uhum. Mas a ideia de equidade, de você ser um educador mais ligado à equidade. E aí ele baixa assim na tecla toda hora, assim. Esse curso é do MIT. O MIT, eu não lembro como que é a tradução, mas é uma universidade aqui muito famosa. E aí eles batiam muito na tecla, assim, olha, tem que falar. Tem que contar, a gente vai começar a contar quantas vezes o aluno negro vai para a diretoria. Vamos contar quantas vezes apareceu um menino negro aqui. Vamos contar quantas vezes apareceu uma menina negra aqui. Vamos contar quantas vezes um asiático levou nota alta. Vamos contar as coisas. Porque quando a gente conta, a gente percebe. A gente percebe que tem um erro aí. E aí... eu acabei sendo a maior defensora desses 2 alunos, e aí até chegar num momento que
realmente eu saí da linha e entrei na direção falando, gente, não vai dar para mim, porque assim, eu sou completamente antirracista, eu tô assistindo algumas coisas que estão acontecendo que eu não concordo, né? Então eu quero dizer que eu não vou aceitar esse tipo de atitude com esses dois meninos. E assim, assado, ah, não, nós vamos conversar com tais pessoas. E eu, assim, eu pensei que eu fosse ser demitida mesmo, porque eu entrei muito impositiva, sabe? Mas e me conta, e aí como foi que isso foi encaminhado e qual era a sua proposta de encaminhamento? Porque os meninos iam por comportamento? Sim. E Tá. aí, todas as vezes que eu podia, eu deixava claro minha posição. Eu falava, olha, mas pelo meu entendimento, é um grupo de 5 alunos. Não são só os dois. Por que só os dois estão levando bronca? Né? E aí começaram a levar um ou outro menino junto com os dois para a direção. Mas existia ali uma situação, enfim, que chegou num limite porque um desses meninos, eu era muito próxima e eu sempre tentava deixar esses meninos muito próximos a mim, me ajudando, trabalhar a autoestima, né? Porque já é tão estigmatizado ali dentro que você faz a outra ação, né? De aproximar e falar, olha como vocês são o máximo e tal. E chegou uma situação que um desses meninos chegou com um olho cheio de lágrima para mim e falou, Pro, tá acontecendo isso, 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 e a gente estava saindo para almoçar. E aí eu falei, ah, então tá bom. Então, gente, por favor, se comportem, porque eu vou até a direção e já volto, a gente já desce para almoçar, porque eu almoço com eles. Nossa, entrei lá, falei, olha, vocês me desculpem, preciso falar isso está acontecendo, não concordo com isso, não faço parte disso, sou completamente contra. E, sabe, assim, deixei bem clara a minha posição. Eu quis dizer que eu estava disposta a levar até a última instância isso, né? Sim. Nossa, e que legal essa sua experiência. Muito bacana. É. Uma das Aí eu sei que atividades. ficou todo mundo assim surpreso, tinham 2 coordenadoras e o diretor na sala, ficou todo mundo mudo. Aí eu falei tudo isso, aí eles só conseguiram falar assim, não, tudo bem, a gente vai conversar com essas pessoas e tal. Falei assim, ah, então tá bom, muito obrigada. Qualquer coisa pode me chamar também. E aí desci e fui almoçar. E nisso, eu já tomei umas posições lá, já fui chamada porque eu trabalhava com gênero e às vezes alguns pais reclamavam e tal. Mas eu sempre bati o martelo com isso, porque se não for para fazer isso na educação, eu sinceramente eu não sei para que eu tô lá. Porque para ensinar verbo, para ensinar o que é substantivo adjetivo para mim, sabe? A criança aprende com qualquer youtuber aí da vida, não Bem desmerecendo o melhor, professor. inclusive, com É, desenho. pois é, tem tanta ferramenta legal, sabe? Tudo bem, eu também tô lá para fazer isso, ok, mas para fazer isso de uma forma interessante, instigante, provocativa. Agora, a gente precisa falar sobre raça, classe, gênero, porque o dia que não for mais para falar sobre isso, eu, sinceramente, perdi a razão da minha profissão, sabe? Sim. A gente tá indo para conseguir, de alguma forma, fazer uma prática de liberdade de sociedade. Se não for para isso, sinto muito. Vamos para casa, vamos fazer homeschooling. E eu acho que é essa a grande mensagem desse tempo, né? Aprender conteúdo, as crianças aprendem, assim, vai. Crianças, classe média, alta, que tem Uhum. aparelhos disponíveis para fazer todas essas pesquisas. Elas aprendem. A gente coloca aí um desenho, uma musiquinha, elas aprendem. Mas a escola, ela é o lugar de convivência com todo mundo. Né? E a gente transformou a escola num lugar conteudista, do tipo, eu quase fui demitida na outra escola porque eu não estava ensinando as crianças a aprender a escrever. Sendo que eu tinha crianças que, ó, eu acho que não tem ninguém aqui que sabe sobre isso, mas eu sofria abuso em casa. E todo mundo Nossa, sabia. Cenas muito eu complicadas. lembro que você me contou. Sabe? E como é que eu vou ensinar o sujeito a aprender a ler e escrever com isso, gente? Uhum.
Não, uma outra coisa que eu escuto muito é, às vezes alguém virar para mim e falar assim: ai, mas você está ensinando isso para criança de 9, 10 anos? Ai, mas eles são tão pequenos, sabe? Para quê? Que besteira. Eles não. Meu, mal sabe o que, aonde essas crianças conseguem chegar. As crianças são muito subestimadas. Lares, eu leio cada coisa, escuto cada coisa das crianças que é melhor do que ó, passar perna em muito adulto, muito adulto. Muito, Eles muito. são geniais, eles captam tudo, eles entendem o que é o correto, o que é justo, né? Por exemplo, eu apresentei para eles aquela figura sobre igualdade e equidade, que é daqueles banquinhos dos meninos assistindo futebol. Uhum. Uns 3 meninos com banquinho igual, um não consegue assistir, então o menor tem que ter 2 banquinhos, né? Eles alcançaram na hora, mas só de mostrar as duas figuras eles entenderam o que eu estava querendo dizer, sabe? Então, e ainda tem gente achando que quando você vai falar de gênero, de raça, ai, porque não, muito pequeno. Que isso, gente? Né? Acho que, aliás, tinha que ser falado antes disso, não só com 9, 10 anos. Claro, claro que respeitando a linguagem de cada setor, de cada idade, mas dá para falar em todos os anos. Sim. Eu, aqui onde eu tô, que eu tô com crianças de 2 e 4 anos, a gente já falou sobre. Quando teve aquele filme Hair, que ganhou o Oscar, Aham, coloquei, a eu gente passei para os meus. discutiu. Aí, quando teve toda essa questão das manifestações, eu fui discutir com eles. Eu também. A gente já discutiu povos indígenas. A gente. Eu A coloquei. gente está com um jornalzinho aqui no Brasil, eu acho que já existia, inclusive, chama Jornal Joca. Hum, E elas foram muito generosas porque elas liberaram nessa época de pandemia e o jornalzinho principalmente para os professores e diminuíram o valor para os alunos. E aí eu sabia que elas iam vir esse mês com matéria sobre as manifestações e elas vieram forte, assim, explicando símbolos da luta antirracista, o que é racismo, incrível, assim. E o Emicida lançou um livrinho chamado Amoras também, que é da filhinha dele, que ele foi de uma situação real dele com a filhinha dele, e eles estavam num pé de amora, e ele foi explicar para a filhinha dele que as amoras mais escurinhas são as mais doces. E a filhinha dele virou e falou assim: olha como criança é esperta, acho que ela tinha 2 anos. A minha falou assim: ai, mas que ótimo que são as mais doces, porque eu sou escurinha, eu sou negra, sou preta que nem ela, né? E aí ele desenvolveu esse livro. Então a gente acaba tendo bastante ferramenta aí para falar sobre isso. sim. O Menino e o Mundo também é uma animação incrível. Nossa, eu amo. Acho que a gente já viu umas 400 Todo mil ano eu vezes. apresento, todo ano. Nossa, a gente já viu umas 3 mil vezes aqui. Ai, que demais. Tem um outro que chama Pachamama também, que é muito bom, que fala sobre os povos incas. Um povo é uma animação, né? E fala sobre a colonização. Fala Ah, que sobre o legal. primeiro contato do homem branco com o povo inca. E é bem, Passa bem para mim triste, assim. depois. E aí fala também sobre muito quando que eu assisti Pachamama, eu achei muito que tinha a ver com ayahuasca. Como que é o ciclo de vida da ayahuasca, quando que você tá num ritual, que aí tem um fato. Você tem contato com isso, Mari? Não, nunca. Quer dizer, já ouvi falar, tenho amigos que já participaram desses rituais, tal, mas eu tenho muito receio, porque assim, dizem que vale por 1000 terapias, né? Você vai lá no fundo do seu fundo, do seu fundo do inconsciente, é terapêutico. E aí eu sempre fico com receio se tem alguma coisa que eu ainda não estou muito pronta para trabalhar, sabe? Sim, não, sinceramente eu tenho uma desconfiança muito grande. Eu adoraria fazer um ritual, mas eu tenho muito a consciência de que eu não sou uma mulher indígena.
e que isso faz parte de uma cultura. Isso não é uma coisa que você pode pegar, não é um álbum de figurinha que você pode. Ah, eu tô vendo aqui o livro o álbum de figurinha dos indígenas. Eu vou tirar essa figurinha e vou colocar aqui no meu livro de mulher branca ocidental. Eu não acho que funciona desse jeito, sabe? Então eu tenho até uma crítica para as pessoas que tomam e fazem uso dessa medicina de alguma forma alucinógena. Mas Mas a maioria usa num ritual mesmo, né? Ali sendo assistido por outras sim, pessoas, que é eu acho perigoso. incrível, eu acho incrível. Eu acho incrível, acho que. Mas mesmo assim, eu tenho as minhas críticas. Eu acho que é um. E se você não entende a importância de se preservar as culturas indígenas, você não toma ayahuasca. Uhum. Se você não está lutando pela preservação dos povos indígenas, e se você não entende que a vida deles é totalmente diferente da sua, você não toma ayahuasca. Você não toma, sabe? O Eu acho que problema é as pessoas terem essa autocrítica, né? Porque, então, nossa, falta muita autocrítica, né? eu acho Impressionante. incrível, eu acho que a ayahuasca tem que ser estudada, assim como a gente tem o LSD também hoje. Hoje não, né? Já tem um tempo. A gente tem outras drogas psicodélicas que elas não estão necessariamente ligadas aos povos indígenas e que as pessoas podem fazer o uso. E que as pessoas podem fazer o uso de forma ritualística. Por que as pessoas querem ayahuasca? Porque, na minha opinião, isso é uma forma de você entrar na mata e você acabar com a mata. Eu acho que tem algumas tribos que elas usam a ayahuasca como economia criativa. Então, todo o turismo ali na Amazônia, o turismo em volta da ayahuasca, está ligado a uma maneira das tribos continuarem vivas e terem recursos financeiros para se manterem vivas. Uhum. Então, elas administram a ayahuasca para poder continuar viva, basicamente. O que seria um direito. É um direito você continuar vivo no seu modo de vida, sem o dinheiro, né? Eu acho que isso não é uma coisa que a gente Mas esse teria que presidente que a discutir gente aqui. tem aqui, minha filha, Bolsonaro, Deus que me livre, né? Sim. A gente teve um desmatamento aí da Amazônia, não sei se estava no Brasil aqui o ano passado, Da que a nuvem gente, de fumaça. Foi nossa, alguns dias gente, antes de eu embarcar. eu estava trabalhando na universidade, à tarde eu lembro que eu saí um pouco para arejar, tomar um café, que eu olhei para o alto e eu lembro que estava um dia quente, não... Falei, nossa, vai cair o maior chuvão, meu Deus, será que eu vou conseguir ir embora? Aquele pensamento de São Paulo, né? Meu Uhum. Deus, será que eu vou conseguir ir embora? Vai alagar Eu tava tudo. indo tirar minha CNH no Poupa Tempo. Eu tava na Serra. Olha, estava perto de mim, então estava perto de mim, estava no centro também. Ah, eu só lembro que eu vim a saber depois o que que era essa fumaceira aí Ó, a e, gente meu, tem fiquei tempo com super faltando. falta Vai de ar. acabar a nossa live e a gente volta. Em um Tá. minuto. Mas enfim, aí termina da sua experiência. Então, aí eu fiquei com falta de ar e tal, mas a gente tá tendo um desmatamento incrível, né? Uma coisa absurda, porque eu lembro que esse fumacê aí durou aqui um tempão, influenciou muito, o tempo ficou super seco, ficou Sim, horroroso, irrespirável, né? sim. E eu acho, quando que eu falo sobre a ayahuasca, e é uma coisa que eu tenho, que foi a minha dedicação aqui, nesse homeschooling, eu escolhi um tema e fiquei nele um tempão, que é sobre entender como a nossa vida ocidental é insustentável. A gente criou um estilo de vida que é insustentável. Sabe, esse estilo de vida, abre a geladeira, tem 3.000 coisas na geladeira, é insustentável. É insustentável. Comer carne é insustentável. Sabe? Uhum. E aí tem uma galera, que foram os indígenas, que conseguiram, de alguma forma, pensar em uma vida mais sustentável. O que a gente vai fazer? A gente vai matar eles. E eles que são